Olá, meu nome é Daniele Schale, sou psicóloga, ecoterapeuta, trabalho com uma abordagem interdisciplinar que utiliza o cavalo e outros animais como facilitadores numa terapia. A ecoterapia é um método que utiliza primeiramente o passo do cavalo, esse passo tridimensional, onde o cavalo faz 3 tipos de movimento diferente, proporcionando sinapses a esse paciente. Quando a gente pensa em autismo, a gente pensa numa carga horária bastante grande, então às vezes sobrecarrega essa criança também, que precisa ir na TO, na psicopedagoga, na fono, na psicóloga, e às vezes 20 horas de terapia semanal, 30 horas de terapia semanal. E esse ambiente, esse setting ampliado, né, então ele vem para auxiliar esse paciente. Não que as outras terapias não tenham que ser prazerosas também, mas é um lugar onde o paciente pode ser mais expansivo, pode correr, pode buscar os animais, e dentro disso a gente consegue vários ganhos. Então, assim, na questão sensorial, os pacientes acabam experimentando diversas sensações, né? O cavalo ele tem um cheiro muito forte, ele faz barulhos fortes. Então, o paciente precisa integrar esses sentidos, a gente vai conduzindo conforme o paciente. Então, primeira coisa, o paciente chega e precisa colocar o capacete. Muitas crianças não conseguem colocar nada na cabeça, eles precisam dessa dessensibilização. Então, a gente começa com a dessensibilização do capacete, né? Mostrando também o autocuidado. Esse paciente precisa usar o capacete para que ele esteja em segurança. Então a gente vai fazer um trabalho de sensibilização sistêmica do capacete. Depois a montaria, então o cavalo é grande, a gente utiliza a rampa, ele sobe pela rampa. Então muitas vezes tem que trabalhar a questão da altura também. Na andadura, então, né? A andadura em si, ela já é benéfica ao paciente, mas a gente utiliza também outros instrumentos. Uma troca de turno em cima do cavalo, então algumas brincadeiras são feitas. A gente vai trabalhar com bolas, com psicomotricidade ampla e fina também em cima do cavalo, e vai utilizar esses outros animais. Então, às vezes o paciente vem e não consegue vincular com o cavalo no primeiro momento. A gente vai trabalhar com a galinha, a gente vai trabalhar com o coelho, a gente vai trabalhar com o cachorro, vai trabalhar com a ovelha. O estigma do autismo ele está muito mais ligado à nossa falta de informação, de acreditar que é um funcionamento único, e a gente já tem uma nomenclatura que fala em espectro justamente por isso, porque a gente tem diversos tipos de funcionamentos diferentes dentro de um mesmo transtorno. Então, sintomas, né, que a gente tem como mais conhecidos são falhas no processamento sensorial, falha na interação social. Alguns pacientes, então, se agridem ou agridem o outro, né, no momento de desorganização. O autismo é uma forma diferente de se colocar no mundo. Olá, sou a Suelen, sou a mãe do Arthur, de 10 anos, autista. Sou professora, sou pedagoga. O Arthur, por volta dos 2 anos, ele começou a dar uma estagnada nas evoluções. Até então, estava vindo tudo dentro do normal, né, entre aspas. E percebi que algumas coisas no desenvolvimento dele estavam mais paradas, então nós procuramos um neuropediatra. E na época, nós tivemos assim um pouco de dificuldade de fechar o diagnóstico para autismo, porque ele também tinha muitas questões relacionadas à audição. Então, a gente precisou de um tempo maior para fazer algumas avaliações, para fazer um exame chamado BERA também. E aí depois que a gente conseguiu fechar todos esses exames nessa parte auditiva, os médicos então, perto dos 3 anos e meio, fecharam o diagnóstico dele de autismo. Acredito que o primeiro passo é a conscientização em todos os lugares, assim, não somente na escola, mas em todos os lugares de convívio social, shoppings, cinemas, que as pessoas possam ter treinamento, que eles possam estudar mais. Eu acredito que se as pessoas se colocarem no lugar e elas exercerem a empatia de verdade, se questionando, e se fosse comigo, e se fosse com o meu filho, eu acredito que para todo mundo seria melhor, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não está beneficiando apenas aquela criança atípica, a gente está beneficiando o desenvolvimento das demais crianças também, porque vão acabar se tornando sujeitos melhores, sujeitos mais capacitados, mais desenvolvidos para estar numa sociedade mais solidária, né? Então eu acredito que vai fazer o bem para todo mundo no geral, se as pessoas se conscientizarem mais com relação à inclusão. Uma coisa que é bem importante, assim, que todo mundo leva em consideração é que as crianças com autismo, antes delas serem crianças atípicas, elas são crianças. Então elas também merecem o direito de se desenvolver, de brincar, de estar numa praça, de estar num shopping, de estar num cinema, de estar num restaurante, de estar na escola.
e elas merecem também o direito ao desenvolvimento. Então que a nossa sociedade possa juntas estudar, juntos buscar alternativas de fazer com que isso aconteça de verdade, de fato, que não fique apenas no mês da conscientização do autismo. A gente precisa do diagnóstico, pela questão das políticas públicas, por diversas questões. Mas eu queria deixar uma mensagem que a gente tem ali um ser humano. A gente tem pessoas incríveis com muito amor. Então, quando a gente começa a falar de autismo, a gente começa a falar daquele que não sente, daquele que não divide, né? Porque a gente fala da interação social. O amor tá ali, ele tá ali de uma forma tão genuína, que a gente precisa se preparar e se capacitar para enxergar e também aproveitar.